Vocês vão, mas eu queria que vocês prestassem atenção para mim. Ontem à noite, quando eu rezava e perguntava para o Senhor tudo aquilo que eu iria viver hoje, e entregando as minhas experiências, o meu aprendizado que eu tive ao longo da vida, o Senhor fazia eu recordar de algo oportuno. Eu digo que sempre é providência de quem, para quem está na liderança, a gente tem que contar com o auxílio do céu de uma forma especial. E eu tenho contado com o auxílio da Mãe de Jesus, né? A minha vida está pautada no ensinamento do que Maria, a Mãe de Jesus, tem mostrado ao longo desses séculos. Maria tem me mostrado que quanto eu devo ser dócil à ação do Espírito Santo e também obediente à voz do Senhor. Mas eu queria trazer aqui para vocês, para que a gente possa até mesmo fazer uma entrega melhor a partir de hoje, nossa coordenação a Maria, contar um pequeno testemunho que vai ajudar-nos a introduzir esses dois temas desta manhã. Eu sou de uma família muito grande. Nós somos 15 irmãos. 15. 14 vivos. Há 23 anos atrás, o meu pai faleceu. Nesses 23 anos eu não estava na renovação. Eu, com 14 anos de idade, fiz a experiência, fiz o sacramento do crisma, e fui chamado para participar de um grupo de jovens, como muitos de vocês já fizeram também nessa experiência. Foi lá nesse grupo de jovens que eu fui convidado pela primeira vez a conhecer algo que estava surgindo lá na minha cidade. E eu recebi, e era numa capelinha. Eu tenho 45 anos de idade, vocês vão fazer as contas aí, tá? Não vou dizer não. Era numa capelinha pequena. Tinha um senhor baixinho, muito animado, pulava bastante, que veio de São Paulo, trazendo uma fita cassete, e ele começou a pregar para aquelas 10 pessoas. Era o Monsenhor Jonas, né? E ele pregou para essas 10 pessoas e eu estava lá no meio. Naquele primeiro momento eu achava aquilo tudo estranho, porque dentro do chamado que eu fui, naquele participação com jovens, eu aprendi algumas coisas que eu não aprendia na catequese. Aliás, a catequese me ensinava uma coisa, mas que eu vivia diferente com a pregação daquele homem. Mas algo tocava o meu coração muito forte, algo me inquietava muito forte. Até que aquele... Tá bem falhando aqui. Pediu para a minha vida, perguntando para mim se eu queria receber na minha vida um presente do céu. Para mim o presente seria um objeto físico, material. Eu falei, eu quero. Um jovem de 14 anos, brincando, um menino, uma criança. Eu falei que eu queria. Ele impôs as mãos sobre a minha cabeça e disse assim: recebereis o Espírito Santo e sereis minha testemunha. E assim aconteceu. Ao impor as mãos sobre a minha cabeça, eu senti um forte ardor no meu coração, como se tivesse sido carimbado com alguma coisa. Repousei no Espírito. Lembra que eu falei que sempre nas comunidades não tem bêbado? Eu repousei do lado de um bêbado, tá? Não foi pelo cheiro do odor do álcool, não, mas que era forte. Lembro muito bem como se fosse ontem. Repousei. Confesso a vocês, com 14 anos saí com medo. Fui embora dali. Depois do repouso, fui embora. Não vi mais aquele senhor, encontrei com algumas pessoas. Cheguei com o meu padre, o padre da minha paróquia falou assim: meu amigo, não fica mais próximo desse povo. Esse povo são do reverendo Moon e eles querem roubar os jovens.
Criei um trauma no meu coração da renovação carismática católica, que não era a renovação carismática católica como conhecemos hoje. Não tinha grupos de oração na minha cidade. Estava começando. Comecei a criar uma rejeição por aquela experiência tão traumática, mas que ficou algo marcante, ficou profundamente marcado no meu coração aquilo. E a minha casa, apesar de nós termos uma influência na paróquia, a minha casa era aquela confusão que eu falei para vocês ontem. Prostituição, droga, tudo que vocês podiam imaginar. Beleza. Muito doente os dois. Muito doente. E essa graça da oração do meu pai e da minha mãe, eu fui curado da dislexia e da dislalia. E automaticamente eu comecei a aprender com facilidade tudo aquilo, porque eu digo para vocês, é milagre de Deus. Quem tem dislexia não consegue ter uma memorização, aprendizado fácil. E de repente eu dei um salto nos estudos tão grande, que eu com 18 anos já estava cursando a faculdade, né? Com 20 anos eu já estava concluído a faculdade. Eu trabalhava numa empresa de medicamento. Nessa empresa de medicamento eu fui recordista de venda por muitas vezes. Eu vendia medicamento chamado BO. Você sabe o que é medicamento BO? Bom para otário. São medicamentos que a gente diz que ele tem o princípio ativo mesmo, mas a composição dele é bem mais fraca do que o outro e muitas vezes não tem o efeito que deve ter para as pessoas. E aí as empresas vendem muito isso, né? Quem tem farmácia, desculpa aí se eu estou exagerando algumas coisas, né? Mas eu estou falando da minha realidade, né? As empresas dão brindes, dão prêmios. Eu fiz cruzeiro, fui para fora do país, aprendi um pouquinho de inglês a partir daquela empresa, recebi, eu com 18 anos dessa empresa, eu recebi uma moto de presente. E a empresa me chamou para trabalhar no Rio de Janeiro, e eu gostei da proposta, porque eu queria estudar também no Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro, deixando a minha casa, meu pai e minha mãe, que rezaram muito, aquela confusão toda. Gente, nesse tempo eu tive tudo que o mundo pudesse oferecer para um jovem. E eu experimentei tudo que o jovem pudesse experimentar, oferecido pelo mundo. Tudo que vocês possam imaginar, eu vivia. Primeira ideia minha, eu com 18 anos, eu adquiri uma compulsividade, chamada compulsividade sexual. Eu precisava ter, por noite, pelo menos 3, 4 mulheres juntas. E se não na mesma cama, em momentos diferentes. Eu era compulsivo sexual. Eu com 19 anos, eu tinha um carro na porta. Ganhava muito dinheiro. Meu pai e minha mãe, eles rezavam muito. E quantas vezes eu chegava em casa embriagado, porque eu já tinha uma vida autônoma, eu bancava algumas coisas da minha casa, uma vida autônoma. E quantas vezes eu chegava em casa meio travado, né? E eu encontrava o meu pai e a minha mãe, juntos com o único terço, que eu tenho em casa esse terço ainda hoje, rezando. E interessante que eles rezavam diferente da gente. Eles pegavam o terço assim e dizia: esse terço é para o Márcio. Todas as contas eles diziam: é para o Márcio, Nossa Senhora, Ave Maria cheia de graça. É para o Márcio, Nossa Senhora, Ave Maria cheia. Então imagina para 15 filhos o quanto eles rezavam. Rezavam muito. Eu confesso a vocês que essa experiência com Nossa Senhora eu fui ter muito tempo depois. Eu não acreditava, porque eu recebi aquela visão negativa da igreja, da renovação carismática, naquele primeiro momento que eu não soube entender o que estava acontecendo comigo, naquela experiência lá com 14 anos.
Mas lembra que estava gravado no meu coração aquela coisa, né? E ao chegar no Rio de Janeiro, eu curti tudo. A minha geladeira era repleta, maravilhosa. Não tinha água, mas bebida alcoólica não faltava. E era até a tampa. Muitas pessoas ficavam próximas de mim. Eu tinha muitos amigos, porque eu tinha dinheiro fácil. Morava em Botafogo, 200 metros da praia. Coisa boa, né? Coisa boa que o mundo oferece. O mundo oferece só coisa boa, viu? Até que um dia, mas mesmo assim eu tendo aquele vínculo familiar muito próximo, mas aquilo muito enraizado no meu coração. Meu pai sofreu muito uma doença grave, uma doença rara, que no Brasil é pouco conhecida, mas ele sofreu muito com essa doença, e eu lá no Rio de Janeiro, eu via ele doente, eu decidi voltar. Mas eu falei, ainda vou curtir mais um pouquinho. E vim para cuidar um pouquinho do meu pai, porque um dos cursos que eu fiz foi técnico de enfermagem, né? A empresa dava essa facilidade. E quando eu cheguei em casa, eu encontrei um homem doente, mas um homem vivo na fé. Ele vivo na fé. Vivo, com os olhos brilhante quando se falava de Deus e falava de Maria. Ele ficou muito doente, os médicos mandaram ele para casa para poder morrer em casa, né? E certo dia, os filhos estavam todos reunidos, porque mesmo com as dificuldades, com as lutas, com cada um com as suas maneiras de ser, com as suas dificuldades, com seus pecados, a gente era muito próximo, se amava e nos amamos muito. E decidimos, e meu pai, antes, um certo dia, numa tarde, ele reuniu os filhos, 14. Fora cunhado, neto, fora aqueles agregados, fora que estavam por lá. Reuniu todo mundo na área e começou a nos catequizar. Eu falei, ele está completamente doido. O cara está morrendo, está falando de Deus. Ele está morrendo, está falando de Deus, e ele falou assim, dizia de uma clareza, eu não vou deixar nada para vocês. Não tenho nada para deixar para vocês. Mas o que eu vou deixar é a experiência que eu tenho com Deus. E foi falando de Deus de uma maneira simples para a gente. Maneira simples. Como alguém que não tem formação, que não tem cultura, fala da simplicidade de Deus. Ele decidiu pedir um sorvete. A área da minha casa era mais ou menos essa área, esse tamanhozinho aqui. Um pouco maior, né? E ele sentou e a gente reunido no chão, isso há quase 20 e tantos anos atrás, reunidos no chão, e de repente ele tomou o sorvete, deu uma crise de hipoglicemia. O que é hipoglicemia? O açúcar ficou um estágio muito elevado, e ele começou a ficar fora de si, porque a doença estava bem grave, né? Ministério, prepara o ministério aí. Vamos ver se o ministério é rápido no gatilho. Aí, meu pai reunindo ele começou a falar conosco, e aquela crise fora de si, e ele falou assim, meus filhos, eu não vou deixar nada, mas eu vou deixar alegria no coração de vocês. Ele começou, sem mais nem menos, e como nada é coincidência, e para nós católicos, cristãos, carismáticos, tudo é providência, na sala da minha casa, sempre teve a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. E aí, ele reunindo as pessoas, da minha família, ele começou na alegria, fora de si, parecia que estava bêbado. Ele começou a cantar assim. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou.
Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Cante você. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ele cantou, ele desmaiou. Nossa casa fica, um quarteirão fica o hospital. Levamos eles de carro. Ele foi cantando. Chegou no ambulatório cantando. E como nós, muito próximo, as pessoas conheciam muito a gente, na maca do ambulatório, ele começou a cantar e morreu cantando Maria de Nazaré. Meu pai morreu muito feliz. Eu aprendi naquele momento, através da minha mãe, o que é a experiência da morte. E o aprender a sofrer no Senhor com a doença. Eu senti uma experiência muito forte do amor de Deus e do carinho e do colo de Maria quando nos chama e nos convida a ficar próximo de Jesus. Nossa família voltou e teve aquele momento de luto, de perda, de alegria, de dor, tudo misturado. E a gente viveu essa experiência todo mundo junto. Voltei para o Rio de Janeiro, triste, mas também confortado, porque mesmo não entendendo o que estava acontecendo, né? Nem entendendo porque ele tinha cantado aquilo, nem entendendo porque ele fez aquilo tudo lá, que parecia ser algo diferente, né? Porque eu era muito racional, eu queria perguntar, questionar as coisas, o porquê, o como, o porquê. A gente tem essa mania, principalmente quando começamos a buscar alguma coisa mais intelectual, que nós queremos questionar, nós queremos uma visão racional. E eu voltei para a minha cidade, onde eu estava, no Rio de Janeiro, e comecei a curtir tudo aquilo que o mundo tinha me dado novamente. Até que aconteceu aquele episódio que eu contei ontem, depois de 5 anos. Depois de 5 anos, eu disse para minha mãe, né, na sexta-feira de carnaval, que eu ia curtir um belo carnaval e eu ia desfilar no cordão do Bola Preta. Estava tudo pronto para me desfilar com meus amigos no cordão do Bola Preta. Ontem eu lembrei, não é quase 1 milhão de pessoas no cordão do Bola Preta, né? Eu voltei no Carnaval do Rio, ano passado, pregar no retiro de carnaval, né? Tudo pronto, sexta-feira ligo para minha mãe. Mãe, vou pro cordão do Bola Preta, vou brincar com o meu pessoal, vou estar divertindo. Ela pegou numa simplicidade de mãe, de carinho de mãe, de uma pessoa cheia de Deus e falou assim: te cuida e diverte-se bem, porque vai ser o último carnaval teu. Eu falei, minha mãe disse que eu vou morrer. Eu naquela hora eu pensei que eu ia morrer mesmo, né? Mas na realidade não era isso. E aí chegou os amigos meus, aí aconteceu aquele episódio, né, da bebida. Eu tomei e de repente apagou tudo da minha memória. E eu cheguei na quarta-feira de cinza, na capela de São José. Na capela de São José, o Roberto Ricardo cantando lá, quem é que vai, e foi que eu despertei daquele coma alcoólico, e eu disse, eu vou, eu volto para casa. Mas quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu não entendi nada, gente, eu confesso a vocês. E aí o mais interessante é que eu estava limpinho, com uma roupinha bonitinha, estava com dinheiro na carteira, estava com cartão de crédito. Mas quando eu cheguei na minha casa, no apartamento em Botafogo, meu apartamento foi saqueado. O carro foi batido. E depois do carro batido, aconteceu diversos episódios na empresa. A empresa mandou embora.
A empresa me mandou embora. Eu não estava sem nada, eu tinha tudo. Um dia antes tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha facilidade, tinha alegria, tinha muitos amigos. De repente me vi sozinho, sem mais nada. E eu liguei para minha mãe, e a mãe falou assim: não se preocupa, Deus tirou o que não é teu. Ele vai te dar o que é teu. Volta para casa. Eu voltei para casa, eu confesso a vocês, tinha muito dinheiro, voltei de carona. Consegui uma passagem de ônibus até Cuiabá, de Cuiabá consegui com um caminhoneiro carona para o meu estado. Sem dinheiro, nem para comer. Quando eu chego na minha casa, eu me deparo, não é mais o pai, né? Ele já estava na glória. Eu me deparo com a minha mãe de braços abertos e disse: teu quarto, tua cama sempre esteve aqui. Sempre esteve te esperando. E mais algo inquietava o meu coração. Porque aquela inquietação no meu coração era muito forte, porque aquela experiência que eu tive com 14 anos de idade estava aqui enraizada. E eu confesso a vocês hoje, lembro nitidamente como se fosse hoje, que se aquela experiência, mesmo na experiência do mundo, na droga, no sexo desvairado, Deus me inquietava, Deus me incomodava, eu sentia um forte latejar no meu coração, de Deus desejoso por mim. Mesmo eu longe dele, eu voltei. Quando eu voltei, eu decidi. A minha mãe disse: meu filho, você andou em tantos lugares, você fez tanta coisa, vai te confessar. Gente, a gente, quando é menorzinho, vocês sabem disso. Algumas coisas a gente faz até por obrigação, porque a gente não entende, a gente não foi formado por isso, né? A minha primeira Eucaristia foi por obrigação. A minha crisma foi por obrigação. A minha confissão, gente, foi uma piada. Vocês sabem que vocês viveram essa experiência. Mas eu tinha alguma coisa para te esvaziar do meu coração. E eu cheguei na minha comunidade. Na tarde, que a minha mãe pediu que eu fosse na minha comunidade. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que meu dedo está machucado. Eu cheguei na minha comunidade, numa tardezinha, eram umas 3 da tarde, tinham umas 50 senhoras, sentadinhas no banco, com um tablado na frente, a imagem de Nossa Senhora, na minha comunidade, Nossa Senhora da Glória, e aí um monte de gente com florzinha na mão. Elas estavam rezando 1000 Ave Marias. Eu cheguei lá no fundão. Apareceu uma senhorinha com um véuzinho na cabeça. Olhou para mim e disse assim: Nossa Senhora hoje te escolheu para rezar uma Ave Maria para ela. Eu fui, rezei a Ave Maria, a de número 1000. Depois o padre chegou no cantinho para dar a bênção final das 1000 Ave Maria. Peguei ele pelo braço, lavei meu coração. Quando cheguei em casa, minha mãe já estava muito doente também. Minha mãe tinha um câncer no pulmão. E o câncer ficou muito agressivo. O médico deu para minha mãe 3 meses de vida. Minha mãe teve muitos médicos, acompanhamento de médicos, medicamento, mas ela falou assim: olha, eu não quero. Eu quero oferecer cada dor que eu estou sentindo, porque ele comprimia muito o pulmão dela e ela sentia muitas dores. Ela falou: eu quero oferecer cada dor
que eu estou sentindo por cada um dos meus filhos, para que eles voltem a Nossa Senhora. Minha mãe ofereceu cada dor, cada lágrima. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento daquele câncer agressivo, dia e noite, ela aos pés de Maria, ela entregava a nossa vida naquela dor. E o câncer foi inquietando. Eu comecei a me aproximar da igreja. Eu comecei a entrar no grupo de oração. Meus irmãos achavam que eu estava envolvido com droga. Um dos meus irmãos achava que eu estava envolvido com droga, porque ele me via eu sair toda noite e voltava muito tarde, né? Eu não tinha conseguido um emprego ainda, assim que eu cheguei, porque eles sabiam da minha vida. Até que um dia ele foi atrás de mim e me encontrou na paróquia com 4 pessoas ao meu redor, rezando por mim, pedindo o batismo do Espírito Santo. Porque eu dizia para minha casa, eu quero mais da fé. Essa fé que eu aprendi, até mesmo pela uma falta de informação, pela uma falta de conhecimento, ela é pequena para que tanto amor que eu tenho por Deus. Aquele meu irmão lá sentado no final da igreja, e eu lá na frente sendo tocado por Deus. Eu confesso a vocês que eu queria experimentar aquela experiência lá do Padre Jonas. Mas eu confesso a vocês que eu não senti nada. Quem sentiu foi ele lá no fundo. Ele repousou sozinho lá no fundo da igreja. Ele repousou no fundo da igreja. Foi batizado lá no fundo da igreja sozinho. Foi espionar. E a família ficou mais próxima, foram se aproximando dos filhos, aqueles que estavam longe, aqueles que estavam bem afastados, foram vindo, foram se aproximando, porque minha mãe estava cada vez mais grave. Minha mãe entrou no hospital, ficou internada em coma por 15 dias, e eu tive que ficar 15 dias, porque eu era técnico de enfermagem, eu fiquei cuidando dela, porque tem algumas coisas que algumas enfermeiras e técnicos fazem com carinho, mas tem aquela coisa da mãe que a gente dá mais uma atençãozinha, né? E a nossa mãe estava completamente debilitada. E o câncer se espalhou em todo o corpo dela. No final daqueles 15 dias, a ala onde a minha mãe estava, ninguém entrava, porque ela ficou tão podre por dentro. Era um odor muito forte, um fedor muito forte. Só quem entrava eram algumas enfermeiras, o médico e a família. Eu fiquei 15 dias sem sair de lá de perto. Eu só ia em casa, tomava banho, trocava roupa, voltava, trocava roupa, voltava. Porque eu cuidava, porque ela não tinha mais aquele controle, né? Tinha que limpar, tinha que fazer higiene e tudo. E tinha que colocar um algodãozinho no nariz, igual algodão no ouvido, porque saía secreção. Mas uma paz tão grande. Minha família ficou reunida em casa, porque a minha família sempre ouviu minha mãe dizer de Maria, falar de Maria, dizer que Maria é aquela que leva a gente à experiência do amor de Jesus. E quando nós ouvíamos isso, nós não entendíamos. E naquele dia, naquela sexta-feira, e não foi por coincidência novamente, mas foi simplesmente por providência. Naquela sexta-feira, novamente às 3h, minha mãe sentiu muitas dores. Estava naquele momento no hospital, eu e mais 2 irmãs, não, mais 3 irmãs, porque ela já estava num estágio final da doença. Nós chamamos o médico porque falamos, doutor, nós estamos vendo ela sofrer, dá morfina a mais, ela tomar morfina, dá morfina a mais porque ela está gemendo, doutor. Aquele cheiro forte, aquele odor forte.
E aí no desespero da loucura humana, pegamos o terço e abusadamente eu falei com Nossa Senhora. Foi Nossa Senhora, minha mãe rezou tanto. Mamãe confiou tanto na Senhora. Ajuda ela a sair agora dessa situação. Ajuda, porque eu não sei mais. Eu sei mais o que ela está sofrendo, não sei mais como viver isso. Chorei, minhas irmãs choraram, ficamos de joelho, rezamos um pouquinho. De repente, aquele odor passa. Aquele odor do hospital, daquele quarto passa e começa a ter um cheiro suave de flores, de jasmim. Era um cheiro de alfazema, porque minha mãe gostava muito do alfazema, né? Aí aquele cheiro forte da minha mãe, daquele alfazema, aquele jasmim naquele local. E de repente a minha mãe já estava em coma, porque ela tomou uma dose forte de morfina. Estava em coma, que o médico tinha aplicado, e o médico estava no hospital naquela hora. Minha mãe abre os olhos. Minha mãe não mexia o corpo, minha mãe levanta as mãos. Minha mãe consegue tirar o algodão do nariz, do ouvido. Minha mãe, por muitos meses, no hospital e em casa, ela tomava água no algodão, simplesmente. Apesar de ser muito forte, ela tinha uma ferida imensa, consequência do hospital, nas costas. Minha mãe tossiu, gente. Minha mãe olhou para a gente, pegou na mão da minha irmã, pegou na minha mão. Minha mãe quis se levantar e ela se levantou, ficou sentada na cama. Eu sentei na cama, na posição que as costas dela ficassem no meu peito. E a primeira pergunta que eu fiz, né? E as minhas irmãs, isso já ligando em casa, milagre, 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 milagre. As enfermeiras que estavam de plantão vieram, o médico veio também, e o médico era maçom. Um grau na maçonaria. Reuniu-se aquele grupo de pessoas, eram quase 10 pessoas naquele quarto. A única pergunta que inquietava o nosso coração era perguntar, porque ela sentia muitas dores, dizendo: mãe, o que você está sentindo? Ela dizia: eu não estou sentindo nada. Mãe, o que você está sentindo? Ela dizia: eu não estou sentindo nada, filho. Com um sorriso imenso. Eu falei: mãe, o que a senhora está precisando agora? O que a senhora quer? O que a senhora quer? Aí, ela olhou para a gente, ela falou assim: uma coisa me basta, uma coisa me resta, falta: me consagrar a Nossa Senhora. E aí, a minha mãe cantou. Ela gostava de cantar e fazer gesto. E ela fez todos os gestinhos, cantando assim: oh, minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro. Faz gestinho. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa.
minha mãe se consagrou. Minha mãe deu um belo sorrisão. Minha mãe voltou para a cama e morreu. Nossa Senhora veio buscar. E o milagre aconteceu. Hoje, a promessa se cumpre na minha vida. Eu e a minha casa servimos o Senhor.